Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Efésios, capítulo 1, verso 3 a 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. todos, E em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Sente, irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus, dando continuidade ao tema Jesus o Redentor. E o tema de hoje, ele existia antes da fundação do mundo. Vamos ver o batistério dele aqui, quer dizer, batistério, ele não tem batistério, né? Vamos ver aqui a origem desde a eternidade, que ele existia antes da fundação do mundo. Então vamos ver a respeito de, antes de fundar o mundo, quem é o Redentor, né? E eu gostaria, como eu disse anteriormente, na lição anterior, gosto muito de falar desse tema de Jesus o Redentor. Amados, o Senhor Jesus Cristo existia antes da encarnação como a segunda pessoa da Trindade. E vamos ler aí, João 8:58. E o próprio Filho de Deus afirmou isso quando veio ao mundo. Vamos ler, irmãos, esse texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha essa palavra, eu sou. Ele era antes de Abraão existir. Amados, um projeto, como eu digo aqui, inteiramente perfeito, amados, perfeito para a compreensão dos seus eleitos. O crente precisa compreender isso, para entender. Então, amados, os eleitos que ficam sabendo do processo da ação da Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, na sua reunião na eternidade, propôs que acontecesse conosco, amados. O Senhor Jesus, como segunda pessoa da Trindade, recebeu a incumbência de vir ao mundo. Quem veio não foi o Pai, quem veio foi o Filho, né? Para realizar a façanha da redenção do homem. O que é redenção? Restaurar, né? Remir, perdão dos pecados. É isso que ele veio fazer. Que teve a grande chance, né? Jesus Cristo veio para solucionar o problema do homem. O problema que Adão deixou para a sua prole. O problema porque o homem convivia com o pecado. Gostei muito hoje das lições, né, do nosso curso Crescendo a Vida Cristã da irmã Kátia. Com uma convicção ela afirmou isso aí. Então, amados,
ainda na nossa introdução, eu quero dizer para vocês que em Jesus Cristo se concentra duas coisas: a divindade, a natureza divina, e a humanidade, a natureza humana. Não é? O Pai é só divinal, não é? O Filho não. E o Espírito Santo ninguém vê, mas o Filho é o que fez a exposição. O Filho é o que se expôs. O Filho é que pagou o preço. O Filho é que veio ao mundo. Nós precisamos amar este Jesus mais do que amamos, irmão. Porque sabe que a pessoa é eterna entrar no tempo. O que é Kairos, entrar no Cronos, que é o tempo de hoje, de amanhã, às 24 horas e assim por diante. Jesus Cristo, irmãos, ele fez isso, né? E mais, irmãos, ele manifestou, amados, né? Ele manifestou a união do seu ser num conjunto da essência divina e humana, como Jesus consegue ser humano e divino ao mesmo tempo, sem que uma coisa interfira na outra. É isso que precisa ser compreendido, que nem todas as pessoas compreendem. Meus queridos, ele veio ao mundo, ele se fez carne, né? Ele assumiu o lugar do pecador. É por essa razão que somos salvos, porque não existia nenhum homem de Adão para cá que tivesse habilitado, sem pecado, para salvar o outro homem. Só ele fez isso. E sendo Deus, ele fez isso. Eu quero ler com vocês Hebreus 2,17. Olha, meus irmãos, ele assumiu o lugar do homem pecador para lhe conceder a salvação eterna, para dizer assim: a eternidade que vocês perderam no jardim do Éden com Adão, eu estou trazendo de volta. Não pode ser assim, plenamente, pufo, já está na eternidade. Não, aí teria que ser logo levado, né? Converter hoje vai para o céu, então ninguém quer morrer hoje aqui, né? A morte física. Queremos aqui viver o tempo que Deus nos der. Vamos ler comigo aí, amados, Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o quê? A propiciação pelos os pecados do povo, que é propiciação, né? Ele propiciar meio para que o pecado do homem seja assumido por ele. O seu pecado agora é meu, então você não tem o pecado da morte eterna. Está comigo, eu preciso morrer. Por isso que Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Por que Jesus morreu? Porque assumiu o quê? O pecado. Quem assume o pecado, tem o pecado. O fiador tem a mesma dívida do que ele avalizou. Verdade? Então Jesus fez isso por nós. Amados, no plano da redenção, o Senhor Jesus foi a concentração, olha o que eu digo aqui, a concentração da divindade na representação de Deus, irmãos, para o homem. Então Jesus Cristo veio na qualidade de homem. Ele podia vir um anjão grande, né? Um anjo poderoso, né? Ninguém tocava nele, mas ele foi humilde. Filipenses diz o quê? Ele não, Filipenses 2:8, ele não se julgou igual a Deus, mas assim mesmo fez o quê? Se humilhou e desceu às extremidades da terra. Ele veio ser homem aqui na terra. Ele veio na atitude de humildade, irmãos, né? Para irmãos sem pecado, né? Para ser um homem sem pecado, para poder salvar. Porque se tem pecado, não podia salvar, né? Amados, a habitação humana perfeita para limpar o seu pecado, para se apresentar diante de Deus. Aí Jesus Cristo, diante do Pai, ele disse, foi o que ele disse na oração, foi o que ele disse: Pai, aqui estão o quê? Todos que tu me deste, com exceção o filho da perdição. Foi o que Jesus fez no final do ministério dele: aqui estão todos que tu me deste. Eu cumpri a missão.
eles são salvos. Entendeu, irmão? São salvos. Porque estão todos que tu me deste. Nenhum se perdeu, com exceção do que o filho pensava. Que Judas representa todos que rejeitaram. Né? Então, ele pôde reivindicar ao Pai o quê? O nosso perdão. Para fazermos parte agora também da sua glória, do Éden para nós hoje restaurado. Hoje a gente está vendo o Éden espiritual. Mas no momento em que nós formos para o céu, vamos ver a glória de Deus. E depois, quando voltar para o julgamento final, vamos ver o quê? Um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Aí vamos viver a plenitude de Deus, irmãos, na nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele estava no princípio. Então, vamos ver aqui 3 participações dele, que isso aqui está referente a João 1:1, que diz assim, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus e o verbo era quem? Era Deus. Então vamos ver primeiro, irmãos, ele estava no princípio, irmãos, né? Irmãos, antes da encarnação, antes dele vir ao mundo, onde é que ele estava? No céu, na eternidade. Ele estava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, irmãos. E ele era quem? A segunda pessoa. Estava lá a Trindade, 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, primeira, segunda e terceira pessoa, lá na glória, irmão, né? Vamos ver aí, Colossenses 1:17, olha, irmão, nessas palavras de Paulo, fica compreendido que antes da fundação do mundo, ele tinha o comando de todas as coisas. Então, ele veio, e lá, quando ele estava com Deus no princípio, ele tinha o comando de tudo, e não deixou de ter não, porque ele continuou com a essência de Deus, mas ele assumiu a encarnação para ser homem, para libertar o homem dos seus pecados. O que é que diz aí o texto sagrado, meus amados irmãos? Vamos lá. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em quem? Em Jesus Cristo. Olha a primosidade da palavra de Deus, irmãos, né? Amado, o que está, vejamos aí o que está escrito aí por João 1:2 a 4, né? O que está escrito em João, ele afirma, olha aqui que ele aqui afirma a presença da Trindade, né? E do domínio de todas as coisas. O que é que diz aí João, capítulo 1, versos 2, 3 e 4? Vamos lá, irmãos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Ele, de quebra, além da Trindade, ele agora era a luz dos homens, porque ele era um homem de luz. Porque diz lá em João 8, no verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não entrará na escuridão, nas trevas, mas passou a ter a luz da vida, a enxergar. Por isso que o crente vê as coisas e o incrédulo não vê. Por que o incrédulo está na escuridão das drogas, dos vícios, dos pecados, das festas, dos forró, de todas as coisas? Porque eles estão cegos e estão sem entendimento. Que nós temos, por que ele vai? Porque nós tememos a quem? A Deus. Porque nós temos temor a Deus, temor só a Deus, né? Amados, um texto da Bíblia que muito deixa tranquilo, irmão, foi, eu quero que vocês leiam isso comigo mais na frente, João 14:9. Olha, esse texto foi a resposta de Jesus, né, Cristo, que deu a Filipe, né, explicando para ele que não existe diferença alguma da essência de Deus, e de Jesus Cristo, Deus, né? Ele tranquilizou Filipe para ele não ter mais dúvida que Jesus Cristo, humano, é o mesmo Deus e pertencente à Trindade do Pai e do Espírito Santo e dele o Filho. Vamos lá ler comigo? Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. O Filipe estava ali já no final do ministério de Jesus e ele tinha
Jesus, imagine nós, hein? Imagine nós, né? E aí Jesus respondeu a ele: Felipe, tu está me vendo, está vendo em mim, eu tenho dito que eu vim de Deus, né? E você ainda não acredita por tudo que você viu. Aí naquele dia, eu acho que o Felipe passou a acreditar, né? Passou a acreditar. Irmãos, a segunda pessoa da Trindade estava no princípio. Ele agiu com a Trindade na criação de todas as coisas. Tudo foi criado. Ele estava lá criando, tintim por tintim, amados, né? Tudo foi criado e tudo veio, amados, a existir com a presença do Filho de Deus, né? Paulo, ele resume bem essa atuação maravilhosa, irmãos, maravilhosa de Jesus Cristo, né? Quando ele, na criação, para mostrar a grandiosidade do Filho de Deus. Vamos ver aí Efésios 3:9. É para mostrar a grandiosidade do Filho de Deus, o quanto ele era grande, o quanto ele era Deus, o quanto ele estava lá na eternidade, o quanto ele veio ao mundo, né, para realizar a redenção do homem. O que é que diz aí? Efésios capítulo 3:9, vamos lá? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Irmãos, é demais. Quando eu estava preparando esse estudo, irmãos, que ia entrando num ponto, eu me lembrava de tantas coisas, mas eu ia buscar exatamente na Bíblia aquilo que mais se encaixasse. Depois de ler 2, 3, 4 versículos, eu dava para que ele desse para a minha compreensão desse momento da preexistência de Cristo. Ele estava lá ele foi o Criador com o Pai, com o Espírito Santo, lá ele trouxe as coisas à existência, lá ele se ficou a vir ao mundo, lá ele veio ao mundo, né? Deus permitiu que ele viesse ao mundo para nos salvar. Em segundo lugar, irmãos, primeiro foi o que? No princípio era como é que diz João 1:1, né? No princípio era Deus. Então ele era no princípio, certo? Agora vamos ver, estava com Deus, como está aí no nosso estudo, né? Ele estava com Deus. Irmãos, o Filho de Deus que veio ao mundo com todas as credenciais de Deus, que na eternidade tomou todas as providências, irmãos, dentro dos atributos, aqueles atributos imanentes e transcendentes. Como diz Augusto Nicodemos, os transcendentes é aquele que ele não comunicou, que é ele, Deus. Não é? A transcendência de Deus, aquilo que ele faz e que nós não temos que fazer nada. A segunda imanência, o que é a imanência de Deus? É aqueles tributos de bondade, a bondade dele, o amor dele, que nós, quando agimos com amor e com bondade com alguém, estamos agindo na bondade, no amor de Deus. É um atributo comunicável, o outro é incomunicável, o transcendente é incomunicável, o imanente é comunicável. Então você pode ser escolhido por Deus para representar Ele no ato de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. São os atos, irmãos, imanentes que nós adquirimos quando nós somos crentes. Quem não é crente é isso não, pode fazer até bondade A, B, C, D, pode até fazer o que quiser, dar tudo que tiver para o povo, mas ele faz aquilo por um senso pessoal, mas não do amor próprio. Porque o amor próprio se acaba aqui. O cara, quando às vezes dá uma coisa a uma pessoa e quando ela desagrada ele, ele vai e toma. A bondade de Deus é diferente. O amor de Deus é diferente. Quando nós vamos dar, é dar o amor de Deus para as pessoas, não nós. Nós não temos, não é verdade? Meus amados, isso é fantástico, irmãos, para todos nós, meus amados, né? Isso é demais, irmãos. Olha, quando o Filho de Deus veio ao mundo, irmãos, ele trouxe as credenciais de Deus, da eternidade, tomou todas as providências, dentro dos atributos.
para a consumação da criação e da formação do homem. Ele elaborou um plano de providência, né? Não de previdência, né? Aqui do Brasil, mas de providência, certo? Para suprir a criação e não deixar faltar nada. Irmãos, falta muita coisa para quem é preguiçoso, falta muita coisa para quem é relaxado, para quem não liga, até passa fome. Mas quem tiver boca não morre, não passa fome. Quem tiver braços fortes e vontade de trabalhar, vai trabalhar, não vai deixar de ganhar. Né? Na eternidade, irmãos, e no governo de tudo e todas as coisas, irmão, na criação, tudo está sob o comando e domínio dele, irmão. Eu até digo aqui quais são os atributos de Deus, né? Ele exerce os seus atributos incomunicáveis. O que é isso? A independência, a imortalidade. Deus não morre, né? Mas tem os atributos imanentes, que são os que, irmãos? Os comunicáveis, que são amor, bondade, misericórdia, sabedoria. Tudo isso Deus nos dá. É fantástico, irmão. Se você entender bem o que Deus está falando, você vai compreender isso aí, né? Meus irmãos, com toda certeza absoluta, a presença do Filho de Deus, irmão, na Trindade, para o qual foi designado pela mesma Trindade, né, para ser o protagonista da encarnação na eternidade, no mundo, de ser um homem. Ele encarnou aqui na humanidade. Ele veio como um homem perfeito, como Deus queria que o homem fosse, não tivesse pecado. Sem pecado, ele queria que o homem fosse assim. Então ele enviou o Filho dele no objetivo de fazer o maior acontecimento da história da humanidade, né, a fim de que a eternidade infinita, ele, infinito, adentrasse no finito, que somos nós, né, que somos nós, no tempo do mundo existente, destinado a se acabar e viver aqui como um homem por mais de 30 anos, né, de homem finito. Ele morreu com 33 anos. Ele assumiu a infinitude e assumiu a finitude, né? Porque ele não substituiu o homem para salvar ele, adquiriu os pecados dos homens todos, e aí ele morreu, certo? Mas ele disse lá em João: eu tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la. E ele reaveu no terceiro dia, ressuscitando. Esse aqui é o nosso Deus, irmão, né? Esse aqui é o nosso Deus, irmão. Não há dúvida que só sendo uma obra majestosa do amor de Deus em favor do homem, para a realização da redenção do homem pecador, irmão, no perdão e na garantia, né, do retorno do homem ao paraíso perdido, amados, né, para poder gozar o paraíso agora para sempre. Nós estamos vivendo agora o paraíso e o Éden, jardim do Éden, espiritualmente. Mas um dia, na nova terra, um dia na nova Jerusalém, um dia no novo céu, onde eu vou dizer assim: Marlene, vamos lá nas galáxias, dá um pulinho lá, né? Marlene, vamos lá em Saturno, Netuno, vamos aqui, minha filha. Aquelas viagens que a gente podia fazer para a Europa, que aliás a gente fez, foi muito caro, alguém pagou para nós, mas olha, irmã, lá não vai ter preço, porque vamos estar na eternidade. Aí eu digo assim: vamos David também, vamos aí, nosso grupo aí, o grupo aí da IPNB, vamos dar um passeio aí, né? Lá na glória de Deus. Vai ser assim, irmão. Eu estou dando umas dicas aqui. Não queira para ir agora não, que só tem que ir no tempo dele. E ele quem sabe qual é o tempo que nós vamos estar aqui. E se nós estamos com crente aqui, porque nós temos um tempo para ganhar, nesse tempo, os que estão fora de tempo, para levá-los para o tempo de Deus. Irmãos, como não imaginar, amados, né, a vontade de Deus em sua trindade, né? Como eu fico imaginando como era aquela reunião lá na Trindade, que a nossa aqui dá muita confusão, né? Mas lá como é, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí o pai disse: meu filho, o homem lá, pecou, e vai vir dele uma ruma de coisa ruim.
eu preciso que você vá lá. E ele foi tratado na eternidade. E ele veio aqui. Eu imagino isso, irmão. Essas coisas fantásticas, irmão, do plano da redenção, né, para as providências, para a operação divina, irmãos. Olha, vamos ver Filipenses 2:7. E o mana de Jesus, como disse Paulo aos Filipenses sobre a sua vinda ao mundo. Vamos lá, irmão. Filipenses 2:7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi ou não foi servo também? Ele foi homem, mas ele foi servo. Foi que ele disse assim a Pedro: Pedro, eu quero lavar seus pés. Pedro disse: que é isso, Senhor? Lavar meus pés? Não. O Senhor se rebaixar, Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não faz parte de mim. Então me lava logo o corpo todo. Ele mostrou humildade. Fantástico, irmão. Nosso Salvador. E por último, irmão, terceiro e último lugar, meus amados, né? Primeiro é o quê? No princípio era Deus, ele estava com Deus, e agora é o quê? Ele era Deus. Então ele é Deus. Está falando da eternidade, né? Antes de vir ele era, mas ele é Deus. O que é que Apocalipse diz sobre ele, sobre isso? Ele diz: ele é aquele que era, o que é e o que há de ser. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o espírito todinho. É ele. Eu preciso amar mais Jesus, irmão. Eu preciso amar minha vida para Cristo. Preciso, irmão. Olha, em toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, irmãos, né? Nós vamos ver isso aí em Isaías 9:6. Os textos são empregados definindo o Senhor Jesus Cristo como sendo Deus. Presta atenção. O que mais podemos destacar neste procedimento de Deus, irmãos, que não nos deixa dúvida, irmãos, é que o homem Jesus Cristo fosse Deus. Que tal um euzinho? Vamos lá dizer comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro que? Deus forte, pai de quê? Príncipe de quê? Mais. Ele é tudo isso. Eu tinha mais de 5 versículos para dar aqui, ou mais, para mostrar a divindade de Deus, que ele era Deus, lá e é aqui. A revelação, irmão, de Deus da velha dispensação sobre a vida do seu Filho, irmãos, que a vida vinha ao mundo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, irmãos, era profetizada e esperada por todo o povo, que ele, né, que mesmo ele vindo, eles não acreditaram. Foi. Os judeus acreditaram nele, reconhecido como Messias, né? Ele veio ao mundo, cumpriu todo o plano traçado na Trindade, lá antes de vir ao mundo, para assumir a humanidade, amados, e ser, amados, um verdadeiro homem, um verdadeiro Deus, irmãos. Vamos ver aí Colossenses 2,14, Deus inteiramente preparado e habilitado para não cometer pecados, para poder pagar a dívida do pecado e libertar o homem da condenação eterna, e morrendo, irmãos, a morte sacrificial. Ele morreu, irmãos, no sacrifício vicário na cruz do Calvário. Vamos ler comigo, irmãos? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que custava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aí ele então disse: cravando na cruz o pecado de Marcos Severo, que é muito, Marlene Silva de Amorim, né? E de todos nós, cravado na cruz de nossos pecados. Esse aqui é nosso Deus, irmão. Fez isso por nós, meus irmãos. Os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus Cristo, e o escritor de Hebreus, no começo, primeiro capítulo, versos 2, 3 e 4, irmão, 2 e 3, não leio um pouco esse texto, irmãos, ele deixou isso bem explicado, mostrando que no
passado da velha dispensação, na época do Antigo Testamento, irmãos, Deus falava através de quem? Do seu povo, pelos profetas, né? E por último, o Filho veio ao mundo e cumpriu a missão, irmão, de Deus sobre a salvação do homem pecador. Por isso que Hebreus diz isso aí, Hebreus 1, 2 e 3. Vamos ler comigo, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão da exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade de Deus nas alturas. Brincadeira, irmão, é demais. É uma obra perfeita. Mas eu estou vindo aqui de longe do Velho e do Novo Testamento mostrando para vocês, não é? Essa lição maravilhosa, irmão. Jesus Cristo antes de vir e as consequências da sua vinda. Concluindo, irmãos, como é gratificante poder falar, irmão, destas coisas que João escreveu, e ele fez alusão a Jesus Cristo lá no princípio, né? João 1 e 1, né? Que ele era Deus, estava no princípio como, irmão, na ação da essência de um Deus, irmãos, na criação de todas as coisas, de tudo, amado. E finalmente ele, como Deus, não podia deixar de estar presente, irmãos, na composição trinitária. Por fim, a exatidão de ser Deus como expressão maior da sua essência. Um único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos?